Fala galera, a base dos estudos da matemática é em cima do quê? Não são dos seus números? E os números em cima dos seus conjuntos numéricos. Então todos eles a gente vai dar uma olhada logo depois da vinheta. Fala galera, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. Então pessoal, aqui a gente tem a ideia inicial, vamos trabalhar desde os primórdios em cima dos conjuntos numéricos, certo? Então a ideia inicial que vem dos conjuntos numéricos é o quê? A ideia de contagem, contabilizar. Isso vem da ideia lá da época dos homens das cavernas, né? Hoje a gente vai mais bater um papo e de uma forma bem tranquila passar sobre todos os conjuntos numéricos. Então primeiro que a gente tem a ideia natural de contagem, né? Que veio, como eu falei lá da época dos homens das cavernas, que tinha a seguinte ideia. Eles viviam de plantação e de uma espécie de agropecuária, que eles criavam alguns animais domesticados, como se fossem um gado, né? Então imagina que um homem da caverna, ele tem lá as suas vacas e ele quer fazer uma organização. Ele quer saber se ele está perdendo ou se ele está mantendo todos os animais que ele tem. Como que ele vai fazer? Qual que é a rotina diária dele? Funcionava. Pela manhã, ele pegava os seus animais, saía com eles da caverna e ele tinha que ter uma ideia, uma organização no final do dia, voltando do pasto, se ele estava com a mesma quantidade de animais ou não. Então, como ele fazia isso? A ideia surgiu de ele fazer um monte de pedras da seguinte forma. Toda vez que um animal saía da caverna pela manhã, ele pegava aquele monte de pedras, uma pedra, um animal, coloca do lado. Um segundo animal, uma outra pedra. No final do dia, quando ele voltava do pasto com seus animais, aquele monte de pedras que estava daqui, ele fazia esse mesmo controle. Cada animal que ele colocava para dentro da caverna, ele passava uma pedra. Se aquele monte que ele fez para amanhã terminasse, quer dizer que ele estava com todos os seus animais. Caso alguma pedra sobrasse, intuitivamente a gente já sabe que ele tinha perdido algum animal, por alguma caça, ou tinha se perdido no pasto, coisas do tipo, né? Então a ideia natural que veio da contagem, de contabilizar, desde lá da época das cavernas, então a gente tem o nosso primeiro conjunto numérico que recebe esse nome. São os naturais. Porque a primeira ideia, a ideia inicial é fazer contagem, tá? Aqui vocês vão ver que hoje, para a gente, é super comum a gente ter a simbologia numérica. Por exemplo, eu escrevo esses valores e vocês sabem que eu estou representando uma quantidade, duas ou três e assim por diante. Só que essa escrita que a gente utiliza hoje não foi a primeira e nem é a única escrita numérica que existe no mundo, certo? Existiram várias outras. Um exemplo disso que a gente usa até os dias atuais, por exemplo, quando eu quero representar um século, é a escrita romana, né? Por exemplo, eu quero falar o século XV, eu escreveria dessa forma. Mas em uma outra aula a gente fala sobre outros tipos de simbologia numérica. Vamos nos atentar na nossa, na atual que a gente utiliza, que são esses símbolos. Então, como a ideia era contabilizar, então eu vou escrever ali 1, 2, 3 e assim por diante. Vou representar por 3 pontinhos. Reticências, a ideia de eu ter ali infinitos números. Todo conjunto eu escrevo entre chaves, que é esse símbolo matemático, e a gente vai ver que cada um dos conjuntos eu escrevo com um símbolo. E os naturais eu vou representar ele com a letra N, com essa segunda perninha. O primeiro aqui eu até escrevi de uma forma errada, mas eu vou representar ele dessa forma. Antes da gente passar adiante, aqui já entra uma grande discussão. Ah, professor Rodrigo, cadê o zero? O número zero ele foi surgir cerca de 400 anos depois da ideia dessa representação numérica que a gente tem hoje, o símbolo do zero. Por quê? Como a ideia natural era fazer contagem, eu não precisava contar nada, né? O zero, a inexistência de alguma coisa. Então, representar o zero no conjunto dos números naturais ou não é uma grande discussão que existe. Tá? Então, eu vou adotar ele nesse conjunto ou num próximo conjunto que a gente vai ver.
como cada estudioso defende de uma forma, então a gente pode deixar isso meio que em aberto. Tá? Mais para frente a gente conversa sobre isso, mas nesse primeiro momento não vamos ser tão cauteloso. Eu posso escrever ele aqui nos naturais ou eu posso escrever ele no próximo conjunto que a gente vai ver. Tá? De propósito, nos slides aqui vocês vão ver que eu coloquei ele nos naturais, só para mais para frente isso gerar discussões, certo? Então, como a gente pode ver aqui, ó, os naturais é representado por esse n, com duas perninhas. Como eu falei, né, eu coloquei o zero aqui de propósito, para aparecer aqui para a gente, mas é para representar a contagem. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Só que problemas foram surgindo com isso. Né? Por exemplo, quando eu queria fazer uma subtração de quantidades, igual eu escrevi essa daqui, 3 menos 4. Né? Com objetos, por exemplo, eu tinha 3 maçãs e eu estava precisando de 4. Qual que era o resultado disso? Não tinha uma resposta. Ou uma divisão, eu tinha uma maçã e queria dividir para 2 pessoas. Eu não tinha uma representação para esses valores. Tá? Então, por isso a gente foi evoluindo e precisando dos outros conjuntos que a gente vai ver durante essa aula. Aqui é a discussão sobre o zero. Como o zero originou-se depois dos outros números, ele possui algumas propriedades próprias, que a gente vai discutindo depois. Algumas vezes teremos a necessidade de representar o conjunto dos números naturais sem incluir o zero. Então eu coloquei ele aqui justamente para a gente ver essa primeira notação. Tá? Não só esse conjunto dos naturais, mas qualquer conjunto que a gente vê, quando aparecer esse símbolo do asterisco, acima, sobre a minha letra que está representando o meu conjunto, está falando o quê? Que eu estou pegando todo o conjunto, exceto o número zero. Ou seja, aquele conjunto sem o elemento nulo, que é o zero. Então, por exemplo, igual eu escrevi aqui embaixo. Se eu tenho os naturais com esse asterisco, eu quero representar sendo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Nota a diferença. Só os naturais, o zero está dentro. Naturais com esse asterisco são os naturais não nulos, ou seja, todo o meu conjunto retirando o zero. Ok? Evoluindo, e para resolver exemplos como aquele que a gente falou lá, daquela subtração, 3 menos 4, que a gente não sabia quanto era, e até para entrar em uma brincadeira aqui também, evoluindo a sociedade, o pessoal começou a fazer uma espécie de comércio. Ainda não existia nenhuma moeda, então o comércio era baseado em troca, como você já deve ter estudado isso em história. Mas o que poderia, nessa brincadeira que eu estou contando aqui, o que poderia acontecer? Uma pessoa que tem, por exemplo, certo tipo de fruta na sua região, por exemplo, maçãs, como eu já citei antes, não é uma árvore frutífera que tem frutos durante todo o período do ano. Então, vamos supor que num período qualquer lá, vamos pegar um mês esporádico, um mês de julho, aquela árvore não é frutífera, aquela árvore não tem frutos, aliás. Então, aquela pessoa ia morrer de fome? Não, nessa ideia de negócio, de troca, o que ele poderia fazer? Ele chega em uma outra pessoa, por exemplo, pegar um pedaço de carne, quando eu tiver fruta, eu te pago. Nessa ideia do te pago, começou a existir a ideia de dever. Né? Aquela ideia do dever que a gente leva até hoje em dia. Quem trabalha com bancos ou cartões de crédito, né, sabe que é super natural essa ideia de estar devendo. E eu, com certeza, sempre estou devendo. Então, na ideia do dever, eu precisava de símbolos para representar esse valor negativo. Estar devendo alguma coisa. Não existir alguma coisa ali. Por exemplo, também sem ser com valores. Você tem ali uma areia e aí você vem e faz um buraco. Ou seja, eu tiro a areia daquilo ali. Eu tiro uma quantidade de areia e faço um buraquinho na areia. Então essa parte aqui ela não existe mais. Então a ausência da areia ali naquele buraco que eu fiz, por exemplo, é uma ideia também de negatividade. Né? Então número negativo, quantidades negativas, está no nosso dia a dia direto. Por exemplo, outro lugar, você entra no elevador, tem ali a oscilação dos níveis. Se você está no térreo e quer ir para o andar abaixo, geralmente são garagens ou coisas do tipo, no subsolo, quando você olha lá, também não aparecem números negativos nos botões que você aperta no elevador. Então, esses são exemplos.
tá? Então, para representar esses números negativos que a gente tem no nosso dia a dia aí, normalmente, o que surgiu? Surgiu o chamado números inteiros. Então, esse é o nosso novo conjunto. Então, beleza, professor. Se os naturais eu represento com N, os inteiros eu represento com a letra I. Para fazer sentido, né? Seria interessante, só que não é assim por quê? Quem formalizou, que formalizou a escrita dos números inteiros que a gente utiliza hoje em dia, foi um matemático alemão. E em alemão, a palavra número, a gente escreve ela dessa forma, aqui. E a gente fala Zahl. Né? Meu alemão anda meio enferrujado, mas eu acho que é parecido com isso. Então, por ter sido um matemático alemão que formalizou a escrita dos números inteiros que a gente usa hoje em dia, o conjunto se chama inteiros, só que ele é representado pela letra Z, como se fosse o Zorro ali. Entreguei minha idade agora falando de Zorro, né? E aquela perninha do meio tem dois tracinhos. A gente vai ver que todas as letras que representam algum conjunto, para diferenciar das letras do alfabeto comum, em algum lugar vai ter um tracinho a mais, tá? E o que eu vou representar isso daqui? Imagina uma régua, tá? Como se eu pegasse aqui essa régua, vou colocar ela aqui retinha pra gente. Vamos colocar ela aqui reta. E vamos imaginar que esse lugar aqui é o meu ponto zero. Então, como eu represento os valores de contagem que a gente já conhece? Aqui para frente eu teria o 1, o 2, o 3 e assim por diante, certo? Qual que é a ideia do número inteiro? É como se eu estivesse olhando alguma coisa através do espelho, uma imagem espelhada, uma ideia de simetria. Então, em relação a essa reta numérica, ou a nossa régua ali também na prática, eu vou olhar aquilo ali, o 1, 2, 3, como se eu estivesse olhando a imagem de um espelho, ou seja, aqui à esquerda dele também eu vou ter 1, 2, 3 e assim por diante. Qual é a diferença para diferenciar um do outro? Eu tenho que ter uma simbologia para diferenciar os números positivos dos números negativos. E essa diferença eu faço com o sinal de menos. Que a gente está acostumado ao nosso dia a dia, né? Igual eu falei, por exemplo, no elevador. Você entra, quer ir no subsolo, lá, por favor, aperta o botão -2 para mim. São 2 níveis abaixo. Né? Quando a gente assiste uma reportagem em alguma região ou país que está nevando, o repórter fala, está tanto graus abaixo de zero. Também não aparece um valor negativo com aquele sinalzinho de menos. Né? Quando fala que está abaixo do nível do mar, também é um valor negativo. Então, a parte de representação dos números inteiros, que é com essa letra Z, eu tenho tanto os números positivos como os negativos. Para diferenciar um do outro, é aquele sinalzinho de menos. Tá? Como eu falei aqui, ó, os números inteiros representados pela letra Z, por causa do matemático alemão. E aqui eu tenho esse, vamos chamar assim, a grosso modo, desse espelhamento, né? Onde o meu zero é o ponto de partida, como se fosse ali a minha reta. À direita dele eu tenho os positivos e à esquerda os negativos. Só que continuava existindo aquele problema que a gente comentou lá atrás, né? E eu pegar uma unidade de alguma coisa e dividir em duas partes. Ainda não existe um resultado para isso. A gente vai evoluindo e chegar até nisso, tá? Lembra que eu falei lá de retirar o zero? Aqui a gente também tem essa simbologia. Então, por exemplo, se eu tenho lá o conjunto dos inteiros com esse asterístico, ou seja, são os inteiros não nulos. Eu estou escrevendo todos os valores. Olha lá, eu vim do menos infinito, -2, -1, eu escreveria o zero, só que são os inteiros não nulos por causa do asterisco. Então, eu não coloco ele. Começo com os positivos. 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Como aqui a gente tem essa simbologia de ter números positivos e negativos, eu tenho formas diferentes também de representar os conjuntos aqui. Além de retirar o zero, eu posso querer tirar o zero e também todos os negativos. Todos aqueles números que estavam à esquerda. Como que eu vou representar isso? O asterisco lá em cima para a gente já não é novidade, que eu estou tirando o zero. E se eu coloco esse sinal de mais na parte inferior, eu estou representando que eu quero os inteiros não negativos.
Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Quem é esse conjunto? Ele não é a mesma coisa dos naturais não nulos? Né? Sem entrar naquela discussão do zero. Porque se eu coloco naturais não nulos, eu não vou escrever exatamente isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Outra forma que eu posso representar isso daqui, que é a mesma coisa, é os inteiros não nulos, sem o zero, e eu quero só a parte positiva, só os positivos, ou seja, eu quero os que não são negativos. Então, eu vou falar que eu quero os inteiros não negativos. E essa notação ele pode aparecer tanto assim, tirando o zero com o asterisco lá, como eu posso escrever só os inteiros não negativos. Quem seriam eles? O zero estaria dentro, né? 1, 2 e assim por diante. Ok? Da mesma forma que a gente excluiu os negativos, eu posso excluir os positivos. Qual simbologia que eu uso para isso? A mesma ideia, só que agora lá na parte inferior eu vou colocar o sinalzinho de menos. Então aqui eu estou representando os inteiros não positivos, ou seja, os inteiros que são negativos. Menos 4, menos 3, menos 1. Já que eu coloquei o asterisco, então eu também retirei o zero. Se eu colocasse só os inteiros não positivos, aí eu colocaria menos 4, menos 3, até chegar no zero. Ok? Aqui eu fiquei sem espaço. Como que eu vou representar esses símbolos através da geometria? Esses conjuntos, aliás. Eu posso pegar todos os números naturais e representar eles dentro desse primeiro círculo. Então aqui eu tenho todos os números naturais. Sem entrar na discussão do zero, né? Vamos pensar na contagem. 1, 2, 3, 4, 5. Estão todos ali naquela parte. Olha para como a gente escreveu o conjunto dos inteiros. Eu tenho o zero, eu tenho os positivos e eu tenho a novidade que são os negativos. Então, conseguem visualizar que um conjunto está dentro do outro? Por isso que na hora de fazer aquele desenho geométrico, eu coloquei um círculo dentro do outro. Por quê? Aqui nessa parte que eu estou riscando de azul, eu representaria quem? Digamos as novidades, os números negativos. E eu não preciso escrever os positivos de novo, porque o natural já está ali dentro. Por isso que ficou um dentro do outro, certo? Vamos mais. Lembra que a gente ainda tem aquele problema para resolver. 1 dividido por 2. Eu ainda não sei quanto é isso. 1 dividido por 2. Então, a civilização foi evoluindo e eu ainda tinha esse problema para resolver. Ou seja, eu precisava de partes. Trazendo para a brincadeira que eu fiz hoje, na atualidade, né, do cartão de crédito, se eu estou devendo bastante, eu não consigo pagar tudo, o que a gente faz? A gente paga uma parte da dívida. Então, é a primeira vez que a gente vai ter a ideia de pegar números inteiros, quantidades inteiras, um valor, são 2 maçãs, eu devo R$ 20, e eu vou pegar partes daquilo. Para representar partes, dividir aquilo ali em partes, foi aonde surgiu a ideia das frações. Por exemplo, vamos até escrever a mesma ali, né? 1 dividido por 2. Que hoje a gente tem a ideia simples disso, né? R$ 1 dividido por 2, por exemplo, é 50 centavos. Ou uma quantidade dividido por 2, 0,5. Hoje a gente tem a ideia intuitiva disso com facilidade. Mas na evolução histórica da humanidade a gente não tinha essa ideia. Então, para representar essas partes, surgiu a fração, né? Que mais para frente a gente vai conversar quando a gente for ver as operações de frações. Mas uma fração nada mais é do que uma divisão daqueles dois valores. Né? É uma razão, uma divisão daqueles dois valores. Do de cima pelo de baixo. Que quem já estudou isso aí sabe que é numerador e denominador, mas isso aí é uma outra conversa para uma outra aula. Né? Para quem já domina isso daí, deixa aí nos comentários do vídeo aí se você já domina essa parte de cálculo com as frações. Mas voltando aqui, essa ideia de representar então essas divisões, essas razões, pegar partes de um inteiro, surgiu a ideia dos números racionais. Por quê? Eu quero pensar de forma racional em pegar uma parte. E uma divisão, ela é representada como um quociente. Então, por isso que o símbolo dos racionais é a letra Q, que vem de quociente, de divisão. Aqui a gente tem um adendo pelo seguinte.
Todos os outros conjuntos, os naturais e os inteiros, a gente conseguiu representar eles, né? Vamos recapitular aqui rapidinho. Os naturais, eu escrevo como sendo os positivos, os de contagem. Os inteiros, é a mesma ideia, só que agora com os negativos. Beleza. Tá vendo que eu consigo escrever o meu conjunto, né? Os racionais eu não consigo fazer essa escrita para ele. Por quê? Os racionais vai representar todos os números que eu consigo escrever em forma de fração. Tá? A gente até pode anotar isso daqui, que vai ser a nossa definição. Então, a definição nossa aqui vai ser essa. Quem são os racionais? Todo e qualquer número, né? Eu vou representar de forma mais simples, vou colocar todo número, que pode, e a gente vai ver depois o porquê disso, que pode ser escrito como fração. Que pode ser escrito, que pode ser representado como uma fração. Por que eu coloquei isso? Que ele pode ser escrito como uma fração e eu só não falei que é qualquer número que é uma fração. Pelo seguinte, olha isso aqui que a gente acabou de escrever no comecinho. Eu tinha 1 dividido por 2, 1/2. Eu fiz essa divisão e eu escrevi esse valor de uma forma diferente, em forma de números decimais. O famoso número quebrado que a gente fala, né? Número com vírgula, que deu 0,5. É o mesmo número, só que escrito de formas diferentes. 1 dividido por 2 ou 0,5 é a mesma quantidade. É igual a gente brinca ali de falar 6 e meia dúzia. A quantidade é a mesma, só que eu estou falando de formas diferentes. Então, eu tenho formas diferentes de escrever um número, mas que depois eu posso fazer a escrita dele na forma de fração. Um exemplo disso são esses decimais. E um decimal que tem fim. A gente chama esse cara de decimal exato. Então, qualquer decimal exato, ou seja, número com vírgula que acaba, eu consigo escrever ele como uma fração. Se eu consigo escrever ele como uma fração, ele vai estar dentro dos racionais. Qualquer. Então, por exemplo, 0,12, 0,237. O número acaba, ele tem fim, ou seja, ele é um decimal exato, eu consigo escrever ele como uma fração. Como que eu faço isso, Rodrigo? Numa próxima aula a gente vê isso daí, tá? Mas, por enquanto, acredita em mim que esse cara pode ser escrito como uma fração. Se ele pode ser escrito como uma fração, ele está dentro dos racionais. E tem outro tipo de número decimal, particular também, que eu também consigo escrever ele como uma fração, que é aquele número decimal que ele é infinito, os números após a vírgula se repetem infinitamente, só que tem um padrão nessa repetição. Por exemplo, aquele ali, ó, 0,33333 e é 3 para sempre. Tem um padrão de repetição, que é o quê? O 3 se repete para sempre. Um outro exemplo, 0,1212121212. Tem um padrão de repetição, que é o quê? O número 12. Então, esses números que se repetem infinitamente e existe esse padrão de repetição, a gente chama esses caras de dízima periódica. O porquê desse nome estranho, para quem ainda não é familiarizado? Periódica porque eu tenho um período de repetição. Tá? Por exemplo, um período de repetição que a gente tem, um número que é dessa forma de repetição. Todos esses aí, o 0,333, 0,121212, tem um período que se repete, que é o quê? Por exemplo, o 3 é o meu período, porque é o 3 repetindo para sempre. O 12 é meu período, porque ele se repete. E dízima pela ideia do nosso sistema, que é decimal. Tá? Todas essas dízimas periódicas a gente também consegue escrever em forma de fração. Se eu consigo escrever dízima periódica em forma de fração, então ele também está dentro dos números racionais. Um exemplo disso, pega a sua calculadora aí agora e divide. 1 dividido por 3. Vê quanto que dá isso. Vai dar uma dessas dízimas que a gente escreveu, que é o 0,3333333 para sempre. Tá? Esse é um dos exemplos do que pode acontecer. Então,
Dízima periódica vira fração, então pode ser um número racional. Decimais exatos pode ser escrito como fração, então também está dentro dos racionais, certo? Vamos organizar aqui agora num outro slide. Então, uma outra forma de, além de eu poder escrever os nossos racionais, que é representado pela letra Q, eu posso fazer da forma escrita, né, falando que são todos os números que eu posso escrever na forma de uma fração, ou eu posso colocar em uma linguagem matemática para isso, que é o que está escrito aqui. Vamos entender essa parte de vermelho. Então, meu conjunto dos racionais, que é o Q, é uma divisão de dois valores, que eu não sei quem são esses valores. Então, de forma genérica, eu represento por letras. Então, A e B. Só que essas letras A e B são variáveis, pode assumir o valor de qualquer número. Mas não qualquer número aleatoriamente, que é o que vem ali para frente falando. Essa barrinha quer dizer tal que. Quem são esses A e B? Esse A e B pertencem ao conjunto dos inteiros, ou seja, pode ser qualquer número que a gente já conhecia. Positivo, negativo e nulo, pertencendo aos inteiros. Só que o B tem uma particularidade. O B ele tem que ser diferente de zero. Aqui no meu denominador, na parte de baixo, não pode ser zero. Por quê? 2 dividido por zero. Coloca na sua calculadora aí e vê o que aparece. Com certeza aparece uma mensagem de erro. Por quê? A ideia de dividir por zero ela é indeterminada. Não existe dividir qualquer número por zero. Por isso que o meu denominador ele pode ser qualquer número que a gente conhece. Zero, não. Então é isso que está escrito nessa anotação que a gente colocou. Tá? Voltando para os nossos desenhos lá. Como que eu vou representar esses conjuntos? A gente tem lá os naturais, que são os positivos. A gente tem os inteiros, que um círculo está englobando o outro, né? Porque são os negativos e os positivos. E nota que os racionais também é um terceiro círculo englobando todos os anteriores. E por quê? Como está escrito aqui também, né? E a gente já tinha falado. Todo número que pode ser escrito na forma de fração. Eu posso escrever um número natural na forma de fração. Por exemplo, 4 sobre 4. 4 dividido por 4 é 1. Só que ele está escrito na forma de fração. Eu posso escrever um número negativo também. Por exemplo, menos 3 dividido por 3. Isso é menos 1. É um número inteiro. Então, por isso que os racionais ele também engloba os dois conjuntos anteriores. Tá? Quem se ligou na nossa tela inicial hoje viu que tinha um símbolo lá. Para a gente que ainda não conhece, essa letra grega aqui, que é o π. Né? Esse símbolo, que é o π, que é uma letra do alfabeto grego. Será que esse π eu consigo escrever ele em forma de fração? Né? Para quem não prestou atenção, vamos voltar lá na nossa tela inicial, na nossa tela de introdução. Olha aqui, eu tenho o símbolozinho do π, e em volta dele eu coloquei, né? Deixa eu tirar minha câmera aqui rapidinho. Eu coloquei os valores dele. Deixa eu tirar aqui essa borda também. Então, o valor desse π é isso daí, 3,141592, 65, 35 e assim por diante até chegar naquele 33. Só que mesmo chegando naquele 33, ele não acaba. Esse número ele também é infinito, ele tem infinitas casas decimais. Vamos voltar lá para o nosso quadro. Ele também tem infinitas casas decimais. Então, como que eu vou querer representar esse cara, que ele tem infinitas casas decimais, só que qual que é a diferença dele para a nossa dízima periódica? Como a gente viu lá na outra tela. Não tem uma sequência que se repete, não tem um período. Então, não posso colocar ele nos racionais, eu tenho que achar uma nova classificação para ele. Que vai ser a seguinte, olha aqui o nosso π de novo. Então, ele é 3,141592, taraná, taraná. Essa reticência não quer dizer que esses números estão se repetindo, tá, galera? Só quer dizer que eles são infinitos. Então, se eu tenho um número que ele é infinito, só que eu não tenho um período que se repete, aquela sequência que se repete, eu não consigo escrever ele como uma fração. Se eu não consigo escrever ele como uma fração, ele não vai ser um número racional, igual está aqui. Ó. Esse não é um número racional, pois possui infinitos algarismos, depois a vírgula, que eu representei por reticências, mas eles não se repetem, tá? Que é diferente desse de baixo, olha lá, 2,252. Ele é um decimal exato, ele acaba. Então, ele sim está dentro do conjunto dos racionais. Ele pertence aos racionais.
Olha o de baixo, 2,25, 25, 25. É uma dízima periódica, onde o 25 é nosso período que se repete. Então, ele também está dentro dos racionais. Ou seja, esses dois aqui pertencem aos racionais. Um exemplo que eu peguei lá, que é o tal do π, ele não pertence aos racionais. Se ele não pertence aos racionais, eu tenho que ter um novo conjunto para ele, que é o próximo que a gente vai ver. Mas antes de chegar nesse conjunto, né, também trabalhando aquelas notações que a gente já viu. Se apareceu lá o Q com um asterisco em cima, vocês já estão ligados nisso, que são todos racionais sem o zero, ou seja, são os racionais não nulos. Asterisco e o sinalzinho de mais. São os racionais não negativos, ou seja, eu estou tirando a parte negativa e estou tirando o zero também. Se eu coloco lá com o sinalzinho de menos, são os racionais não positivos. E tirando o zero também. Ou seja, eu estou pegando só a parte positiva dos racionais, certo? Mas vamos lá para o nosso novo conjunto, que eu estou curioso sobre esse π. O que vai acontecer com ele? E esse é só um exemplo, tá, pessoal? Porque a gente tem o π, que é um número que nas aulas de geometria sobre círculo ou circunferência a gente vai comentar melhor sobre ele, se a gente ainda não viu, tá? Mas já deve ter vídeo no canal, dá uma olhadinha nos cards aí em cima, ou entra nas nossas playlists de geometria. Um outro exemplo, tem um número que recebe a letra E, que ele é 2,51 e várias casas, inclusive você pode fazer esse teste. Você pega lá no seu celular, qualquer calculadora que você tiver. Geralmente a calculadora do seu celular vai estar desse jeito. Rotaciona seu celular, coloca ele nessa posição. Vão aparecer aí várias teclas e uma das teclas é esse númerozinho E. Eu vou apertar ele e vou tentar mostrar aqui na câmera o resultado. Olha lá. Eu tenho várias e várias casas decimais. Ele é um exemplo também de um número que ele é infinito, depois da vírgula, e nunca tem uma sequência de repetição. O pessoal testa isso hoje, nos dias atuais, no computador, infinitas casas e nunca achou uma sequência que se repete. Esse aí é atribuído a vários matemáticos, né? Esse E, o pessoal atribui ao matemático Euler, mas que escreve Euler, o nome dele. O pessoal atribui esse E também ao estudo do logaritmo neperiano, por causa do John Napier, também tem esse número. Mas tem outros números que são palpáveis, por exemplo, se você pega lá a raiz de 2 e faz a sua calculadora, também. Não vou mostrar na câmera, mas vou fazer aqui com vocês a mesma ideia. Pega a sua calculadora, vai lá no celular e coloca raiz de 2. Vão aparecer várias casas decimais, né? 1,41 e várias casas, depende do seu celular. Só que esse também é um exemplo de um número que ele é infinito e não é uma dízima periódica, não tem uma sequência que se repete. Ou seja, ele é a negação dos racionais. Por quê? Eu não consigo escrever esse conjunto, esses números, aliás, na forma de fração. Ou seja, são os números que eu não escrevo como fração. Então, se os racionais é o conjunto dos números que podem ser representados como fração, esses números que eu não escrevo como fração vai ser a negação disso. Então, eu vou chamar eles de irracionais. E a representação desse conjunto vai ser a letra I. Tá? Então, ele é a negação do conjunto dos racionais. Então, os irracionais são todos os números que eu não consigo escrever na forma de uma fração. Tá? Como a gente vai ver aqui nesse slide. Olha lá. Racional é formado por todos os números que, ao contrário dos racionais, né, ele não pode ser representado na forma de uma fração. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? As raízes inexatas, por exemplo, a raiz de 2. Aqueles decimais infinitos que não são periódicos, e aqui eu coloquei os dois como exemplo, olha lá. O π, que é o 3,14, o E, 2,71, né? Que são números infinitos, são números decimais infinitos, só que não são periódicos, não tem um período que se repete, não tem uma sequência. Ok? E a nossa representação aqui também geométrica, de novo, né? Os naturais, os nossos positivos, os inteiros, os negativos, um está englobando o outro, porque nos inteiros eu também tenho os positivos. Depois a gente viu os racionais, que é todo mundo em forma de fração,
que, olha lá, o nosso círculo também está englobando os demais anteriores. Por quê? Porque tem as frações que são positivas e números inteiros, tem as frações que são negativas e números inteiros. Olha a novidade aqui, o nosso conjunto dos irracionais. Ele é representado, diferente de todos os outros, de forma separada. Né? Como eu gosto de brincar em sala com o pessoal. Ele é aquele excluidinho da galera, aquele que ninguém chama para tomar uma coca no final da aula. Por quê? Porque ele não é representado junto com os demais. Porque ele é a negação de todos os outros. Ele é quem não pode ser escrito em forma de fração, então tem que ser desenhado de forma separada. Eles são representados de formas separadas de todos os demais conjuntos. Tá? Só que, né, nesse tom de brincadeira, sempre tem aquele colega do deixa disso, então estava lá. Então eu chamei meu amigo dos naturais, eu chamei meu colega dos números inteiros, eu chamei meu colega dos racionais, estamos ali todo mundo junto tomando uma coca. E excluidinho da galera, tá lá no cantinho, o conjunto dos irracionais. O chato da galera, aquele que tá lá no canto, ninguém quer conversar com ele. Só que no grupo de amizade sempre não tem aquele pessoal, gente boa, pessoal do deixa disso. Não, vamos todo mundo ser amigo, vamos se abraçar aqui. Nos conjuntos numéricos tem essa ideia também, nesse tom de brincadeira. Ou seja, eu vou juntar tudo isso. E juntando todo aquele grupo da galera que estava bebendo uma coca com os irracionais que estavam excluidinho, eu tenho um conjunto para representar tudo isso, que são os reais. O conjunto dos números reais, que é a união de todos os grupos que a gente já tinha, de todos os conjuntos, com esse irracional. Certo? E o conjunto dos reais, como eu coloquei aqui, o conjunto dos reais é formado por todos os números racionais, que dentro dos racionais já está os naturais e os inteiros, junto, ou seja, fazendo a união, tá? Esse Uzinho aqui, esse símbolo matemático representa união, com os irracionais. A grosso modo, a gente pode falar que os reais são todos os números que existem. A grosso modo, por quê? Existem conjuntos numéricos acima dos reais, que se a gente ainda não estudou, vai estudar mais para frente, tá? Eu vou só comentar o nome dele aqui. Mas a simbologia, como eu tinha feito lá no outro quadro de forma grosseira, olha lá. Eu tenho lá natural, inteiro e irracional, todos juntos. Eu tenho o irracional separado e juntando todos eles, né, eu até coloquei aqui de outra coloração, juntando todos eles eu tenho o conjunto dos reais. Tá? A grosso modo, bem a grosso modo, a gente pode falar que são todos os números. Eu não quis escrever isso aqui no slide, por quê? Eu coloquei dessa forma, né, que eu estou pegando os racionais, unindo com os irracionais, para dar o conjunto dos reais. Pelo seguinte, tem conjuntos acima dos reais. Por exemplo, se você está no ensino médio e chegou no terceiro ano, você, se ainda não ouviu falar, você vai ouvir falar de um conjunto aqui acima dele, que é o conjunto dos números complexos, representado pela letra C. Tá? Mas que a gente vai ter uma aula exclusiva sobre os complexos, os números complexos. Ok? Só que boa parte do estudo matemático é feito até os números reais. Então, por isso que eu falei que de forma grosseira a gente pode falar que todos os números estão embutidos nos reais. Tá? Mas não fica com essa ideia fixa, porque existem conjuntos acima. O próximo acima, que é estudado no ensino básico, são os complexos. Você vê isso lá no ensino médio, lá no terceiro ano, praticamente já saindo do colégio, da educação básica. Ok? Então, galera, qual que é a importância de saber reconhecer isso daí? É o seguinte, vários e vários estudos matemáticos, eles vão ou pegar todos os números, abranger todos os números, que são os reais, ou ele vai fazer ali uma redução. Por exemplo, eu quero a minha resposta só no conjunto dos naturais. Eu quero a minha resposta só no conjunto dos racionais. Então a gente tem que ter a ideia sempre fixa e límpida na mente de quais são esses conjuntos numéricos. Eu sempre tenho que lembrar. Naturais, positivos, serve para contagem. Os inteiros, positivo e negativo, minha conta bancária. Os racionais, divisão, fração. Irracionais, aqueles que eu não consigo escrever como fração. E os reais todos juntos. E aí quando chegar na nossa aula de números complexos,
a gente vai ver isso daí com mais calma também sobre eles, tá certo? Então, estudem isso daí, a gente vai ver que todos os conjuntos numéricos são utilizados durante todo o nosso estudo de matemática, tá certo? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!